internautas que acompanham o canal da Comissão Bíblico-Catequética da Diocese de Divinópolis. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez e hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre a catequese intermediada pelas mídias sociais. Eu lembro vocês que o material que nós temos como base e que está sendo utilizado como conteúdo desse programa, nós encontramos no site Catequese Hoje, a revista eletrônica da Comissão Bíblico-Catequética do Regional Leste 2 da CNBB. O tema dessa nossa conversa de hoje será ser catequista em tempos de pandemia. E toda essa nossa conversa tem como objetivo ajudar a você, catequista, a preparar o seu encontro catequético nesses tempos em que nós estamos vivendo. Em 2013, o Papa Francisco, no encontro com os catequistas do mundo inteiro, lembrou que é necessário que nós sejamos catequistas e que não nos façamos catequistas. Ser catequista é uma vocação, é um chamado. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós deveremos viver bem esta vocação, esse chamado de Deus. O catequista é aquele que faz ecoar a palavra de Deus por onde ele passa. Portanto, nós somos catequistas em todo instante da nossa vida e não apenas no momento do encontro catequético. Agora, quando os encontros não podem acontecer presencialmente por causa da pandemia, o nosso ser catequista deve aparecer de uma maneira muito mais evidente. A experiência que cada um de nós tem com o ressuscitado deve fazer o amor que nós temos por Jesus crescer no nosso coração, de tal maneira que nós vamos encontrar diversos meios e maneiras para anunciá-lo às crianças, jovens e adultos que a Igreja nos confiou na missão de catequizar. Por isso, algumas características e algumas coisas nós devemos observar e são muito importantes. Primeiro, a oração. Apesar da pandemia e de não podermos ter encontros presenciais, é importante que, como catequistas, nós encontremos meios para rezar com os nossos catequizandos, independente da idade que eles têm. Daí a necessidade de criarmos grupos de WhatsApp, páginas no Instagram ou Facebook, ou ainda outros aplicativos que permitem que nós façamos videoconferências. É importante que os nossos catequizandos também se sintam um grupo e que nós orientemos a catequese familiar que deve acontecer junto dos pais, junto com a família. Aqui nós encontramos um outro ponto muito importante a ser observado, que não é apenas a oração, mas que se complementa essa oração que nós devemos ter com os nossos catequizandos. É importante o diálogo do catequista com a família do catequizando. É preciso que nós tenhamos contato com os familiares dos nossos catequizandos para percebermos como podemos ajudá-los nesse tempo em que as crianças, adolescentes e jovens estão mais tempo em casa. A família os pais, a família, são os primeiros catequistas dos filhos. E mais do que nunca eles devem viver isso agora. Mas a nossa tarefa, como vocacionados a ser catequistas, é ajudarmos a família a encontrar a melhor maneira de viver essa vocação. Por isso podemos e devemos indicar materiais, pequenos vídeos, músicas que serão utilizadas pelas famílias durante a catequese familiar. É importante também estarmos atentos sobre as necessidades dos nossos catequizandos, não apenas de oração. Com o desemprego trazido pela pandemia, muitas famílias têm passado necessidades de bens materiais e até mesmo de alimentação. Como catequistas, como aqueles que fazem parte da mesma comunidade dos seguidores de Jesus, devemos estar atentos a essa realidade para podermos ajudar as nossas crianças, caso seja necessário. Cada paróquia é convidada a ter aí meios e recursos
para procurarmos também, nessa dimensão caritativa, ser presença de Deus na vida daqueles que precisam. Como o catequista deve conhecer bem o seu catequizando e os seus familiares, às vezes será mais fácil para você, para nós catequistas, percebermos as realidades mais difíceis do que para outras pessoas da comunidade. O catequista deve, então, ajudar as famílias, encaminhando para elas material, sugestão de música, textos, orações, tendo em vista que a catequese acontece e deve acontecer em primeiro lugar na família. Além disso, o catequista deve estar atento à realidade dos seus catequizandos, parabenizando no aniversário, perguntando como estão, propondo cada semana uma atividade a ser realizada de acordo com as possibilidades que os catequizandos têm. É interessante também que o catequista procure realizar, na medida do possível, um acordo com os pais para que em determinado horário por semana o catequizando fique responsável por realizar as tarefas, por cumprir aquilo que foi acordado juntamente com o seu catequista e o seu grupo de amigos. Aí nós percebemos então como a oração, a família, os catequizandos estão intimamente ligados à vocação ao ser catequista. Vale a pena ressaltar também que nesse tempo o grupo de catequistas deve se fortalecer. Todos nós temos ansiedades, problemas, ficamos preocupados com a situação que estamos vivendo, não sabemos como agir diante de determinadas ações. Por isso o nosso grupo deve se fortalecer. Crie grupos de WhatsApp entre vocês, façam videoconferências para poderem partilhar a experiência e como tem vivido esse tempo. É muito importante os catequistas se unirem para se fortalecerem como grupo. Fica a dica também de que vocês possam procurar mais recursos na internet para incrementarem os encontros que prepararão. O site Catequese Hoje tem muitas sugestões de vídeos, músicas, de encontros nesse tempo de pandemia. Existe também o site Catequese Brasil e alguns outros sites. Fica aqui o alerta para você não pegar todo e qualquer material na internet. Até mesmo sites que se dizem católicos têm materiais que vão contra o Evangelho e o ensinamento de Jesus. Portanto, se você tem dúvidas, pergunte ao seu coordenador de catequese como agir e como proceder, quais materiais você deve e pode utilizar. A nossa conversa sobre a catequese intermediada pelas mídias sociais continua no próximo programa, quando nós vamos falar sobre o ambiente virtual como lugar do encontro. Um abraço e até mais.